Oiê, o meu nome é Larissa, eu sou mãe, sou empreendedora, sou filha, sou irmã. Bom, sou tantas coisas, eu trago sempre esse recorte desse monte de coisas que eu sou, porque eu acho importante a gente se inspirar uma na outra, tá? Então, se pra mim tá difícil, mas eu não desisti, eu quero trazer isso pra você como uma reflexão. Não desista também, tá bom? A gente vai falar um pouquinho, gente, hoje sobre uma estratégia que eu quero usar para acelerar os meus resultados até o final do ano, mas eu não quero deixar de contemplar algumas coisas que são importantes também para que esse processo dê certo. E você não se perca assim como eu me perdi. Mas antes de dar continuidade, eu quero pedir encarecidamente, né, com muito carinho, para você se inscrever, para você compartilhar, para você estar aqui comigo, para me ajudar a bater a meta dos inscritos do YouTube e também das visualizações, tá? Então, para a gente conseguir dar continuidade nesse vídeo, eu vou esperar 5 segundos, ok? Para você conseguir fazer pelo menos aí a inscrição, ativar o sininho para receber as notificações e fazer um comentário ou curtir, o que você preferir, combinado? Começando agora. 1, 2, 3, 4, 5. Isso mesmo, isso já é tempo suficiente para você conseguir deixar a sua contribuição que não custa nadinha para esse canal crescer e chegar em mais pessoas. Combinado? Agora a gente vai falar sobre o assunto do vídeo que eu acho que é importante, mas antes da gente falar sobre qualquer coisa, desenvolvimento, aceleramento de resultados, objetivo final, meta e por aí vai, eu quero pedir para que você, antes de tudo isso, você olhe para você mesma e perceba se você está cuidando do principal que é você. Saúde mental tá ok? Se você está se sentindo em paz, se você tem dormido aí relativamente bem, se você tem se cuidado nesse processo. Eu quero deixar muito claro que não adianta você ter todo o dinheiro do mundo, não adianta você trabalhar de dia e de noite se você não estiver se cuidando. Mais cedo ou mais tarde você quebra. Eu quase quebrei e eu não quero que isso aconteça com você. Então, pra gente dar sequência nesse vídeo, juntas, eu preciso que você faça checklist. E caso você sinta que alguma coisa tá faltando aí pra você se sentir bem, que você até assista o vídeo, mas tira um tempinho pra olhar pra dentro. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, que é de uma plataforma de atendimento psicológico com valor social, super acessível, tá, gente? Deixando isso muito claro. É o preço aí de um lanche, de uma pizza no mês, muitas vezes, ou 2 lanches, 2 pizzas, dependendo de onde você estiver. Então, vale muito a pena, às vezes, a gente remanejar financeiramente e conseguir olhar pra dentro e se cuidar, tá bom? Então hoje eu quero falar para vocês sobre o aceleramento de resultados através do modo caverna, tá? Eu dei uma estudadinha, eu vou trazer para vocês aqui o que eu entendi e como eu quero colocar isso em prática dentro da minha vida, quais são as áreas da minha vida que eu quero trazer esse aceleramento, ok? Então, o modo caverna ele consiste em você exatamente estar numa situação de caverna, ou seja, você se desligar, se desplugar do mundo. Em que sentido? Redes sociais, você estar gastando energia, tempo em coisas que não vão trazer o resultado que você está buscando nesse momento, você conseguir olhar para dentro e trazer um aperfeiçoamento tanto profissional, quanto intelectual, quanto da mente mesmo, do autocuidado, do corpo, enfim, você estar numa situação onde você se isole e olhe para você em primeiro lugar. Isso, obviamente, atrelado ao que você quer de resultado, tá? Então, dentro dos 5 pontos que o modo caverna traz para a gente conseguir trabalhar dentro deles, você vai notar que cada um deles é para que você olhe para uma área da sua vida e você cuide dela. Então, basicamente, é você tirar a sua atenção do mundo e trazer a sua atenção para você, mas de forma direcionada, de forma estratégica, certo? Isso significa que você não precisa nunca mais sair, ver seus amigos? Não, gente, isso significa de forma organizada. Então, por exemplo, se você tem o hábito de sair na sexta-feira e ficar até muito tarde na rua, e isso compromete o seu desempenho no sábado para aquilo que você está buscando como objetivo, você vai poder sair, mas você vai lembrar de se organizar para terminar esse rolê mais cedo e conseguir ir para casa. Se você gosta muito de assistir série e fica ali horas assistindo série sem se organizar, sem se priorizar, provavelmente você vai ter que rever esse seu hábito de modo que você consiga acelerar os seus resultados. Então você não vai deixar de fazer, mas você vai fazer isso de forma organizada para você conseguir atingir a sua meta. Agora a gente já está em setembro, então temos aí até dia 31 de dezembro para atingir aquilo que a gente buscava do ano de 2025, tá? Lembrando, a vida não é só dinheiro, a vida não é só corpo bonito, a vida é muito mais além disso e tem muitas lições que a gente aprende no processo
sem perceber. Então, mais uma vez, se você precisa de autocuidado em primeiro lugar, vá atrás disso. Aceleramento de resultados só pode vir acompanhado de uma mente muito bem cuidada. Bom, eu escolhi 5 áreas da minha vida para trabalhar durante esse processo. Algumas em conjunto com meu esposo, algumas de forma individual. Eu, Larissa, como uma mulher feminista, como uma mulher que cuida de mim, eu sempre tenho um plano junto com meu esposo, mas eu não me deixo de lado, ou seja, eu não deixo de olhar para mim como indivíduo. Então, se você é mulher, tá buscando alguma ideia de como fazer coisas nas quais você não exclua o seu esposo, mas você também precisa olhar para você, eu acho que eu posso trazer aqui um bom cenário para você, tá? Então, vamos começar pelo profissional, porque aí eu já consigo explicar essa questão do meu esposo, combinado? Então, profissionalmente, eu tenho sempre a ideia que a gente precisa ter pelo menos ali 5 fontes de renda funcionando a nosso favor. Eu tenho estudado muito sobre educação financeira e se fala muito disso, que a gente precisa ter coisas que trabalhem pela gente e coisas que a gente trabalhe e que traga ali uma rentabilidade para nossa família de forma prática, tá? Então, dentro desse ambiente profissional, eu consigo fazer coisas dividindo com o meu esposo. Então, por exemplo, hoje nós temos aberto um delivery de frango frito e batata frita à noite, que ele inicia às 19 horas e termina às 23 horas. Esse é um empreendimento que eu tenho em parceria com o meu esposo. A gente está muito no início, então se vocês quiserem, inclusive, informações sobre isso, eu posso trazer aqui para vocês, de como a gente está trabalhando, do que a gente utiliza na cozinha, enfim, 100% gratuito, é legal a gente compartilhar. E hoje, o que eu tenho de resultado nesse empreendimento que a gente tem feito junto, né? Eu tenho percebido que a gente trabalha muito bem juntos, e isso é ótimo, tá? Um fica responsável por cada área, mas algo que a gente precisa melhorar é a gente se dividir um pouco melhor com relação a isso. E a gente precisa melhorar a forma como a gente divulga o nosso negócio, eu tenho isso muito claro na minha mente. Mas, em paralelo, mesmo com pouca divulgação, a gente ficou um único dia sem vender. Todos os outros dias a gente vendeu, tá? Um outro ponto importante também é que a gente precisa se organizar com relação à compra dos insumos para trabalhar. Então, o meu esposo estava trabalhando fora, essa semana ele está em casa, e isso tem permitido que a gente consiga buscar as coisas no mercado com mais facilidade, se organizar com relação ao nosso filho, enfim, uma flexibilidade maior. Mas eu percebo que a gente ainda deixa em débito essa questão da organização do controle de insumos, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Profissionalmente, a gente tem, então, um empreendimento físico funcionando. Segundo empreendimento físico funcionando. Como meu esposo ficaria uma semana em casa, eu coloquei para operacionalizar uma marmitaria. Como nós já estamos no ramo de alimento, eu acho que era legal a gente pensar em outra coisa que nos deixasse no mesmo caminho, mas que nos trouxesse uma abrangência ainda maior. Na região onde nós moramos, tem um núcleo comercial muito legal, muito grande, tá? Então, a gente abriu essa semana, graças a Deus, a gente tem percebido ali um retorno muito bacana. Então, ontem nós vendemos, a gente abriu ontem, gente. Ontem, terça-feira, nós vendemos 5 marmitas, hoje, quarta-feira, nós vendemos 5 marmitas. Então, assim, a gente não ficou sem vender. O ponto que a gente quer trazer é, mais uma vez, melhorar a nossa divisão de tarefas, né? O nosso controle de insumos, um planejamento melhor de cardápio. E eu tô aprendendo isso e fazendo isso conforme financeiramente é viável, porque aí eu preciso trabalhar com legume que tá barato em promoção, eu preciso aprender alguns pratos que eu não sei na prática. Por exemplo, hoje a gente testou a almôndega e eu percebi que eu não sei fazer, foi a primeira vez que eu fiz. Então não foi tão legal, tá? Mas também é algo que a gente tem pensado muito como melhorar. Por quê? Porque logo nos 2 primeiros dias a gente teve um retorno muito bacana, tá? Dentre aí os desafios, eu acho que a gente foi bem assertivo. Bom, terceiro empreendimento. Esse é o YouTube. Eu tô trabalhando aqui, eu quero ficar forte aqui. Eu pensei na estratégia do modo caverna, porque eu, Larissa, se for fazer uma autocrítica, eu acho que eu me distraio muito fácil, principalmente com redes sociais. Eu não saio de casa, né? Eu tenho uma vida 100% home office, no sentido de cuidar da casa, trabalhar em casa, tudo que eu faço em casa. Então, uma das minhas distrações, uma das minhas fontes de prazer acaba sendo redes sociais. E eu perco ali horas em redes sociais. Então, eu quero transformar isso para um benefício próprio, ou seja, para ganhar dinheiro, também para realizar o meu sonho, porque eu sonho muito em crescer aqui no YouTube, só que eu preciso, além de sonhar, eu preciso executar, eu preciso chegar lá, tá? Então, o YouTube, ele tem
essas características para mim que são importantes, né? Mas para além disso, se a gente for pensar na prática financeiramente, é uma plataforma que está gerando dinheiro enquanto eu tô dormindo, por exemplo, porque o meu vídeo ele não para, ele não funciona só enquanto eu estou online, ele funciona a todo momento. E isso, gente, ajuda muito. Então, a gente pensar em fontes de renda que não dependa da gente ali maçantemente trabalhando 8, 9, 10 horas por dia, ajuda muito, tá? Então, eu penso aqui no YouTube como essa estratégia. Outra estratégia é o TikTok. O TikTok é uma plataforma bacana, que tem uma monetização bacana, que traz visibilidade de marcas muito legais. Então, eu vou usar a estratégia dos 75 vídeos em 3 dias lá. Começo essa estratégia amanhã e trago para vocês o resultado aí nos próximos vídeos, tá? Se realmente dá certo, se realmente não dá certo, enfim, e qual que foi a estratégia que eu utilizei para a divulgação dos meus vídeos, ok? Também, o foco é que esteja me pagando enquanto eu estou offline. Eu sei que exige da gente, um tempo para produção de conteúdo, edição, colocar na plataforma, enfim. Mas isso tem em qualquer lugar, não é só aqui ou só colar, é em todos os lugares. Então, se a gente pode otimizar o nosso tempo, né, e fazer isso de uma forma menos, como é que eu posso dizer? De uma forma que dependa menos da gente, melhor, tá? Porque, por exemplo, os empreendimentos físicos, se eu não tiver aberto, se eu não estiver trabalhando fisicamente, eles não me rentabilizam, tá? Se meu filho fica doente, por exemplo, e eu não trabalhar, eu não ganho. Agora, o YouTube, se meu filho fica doente uma semana e eu não estiver trabalhando, pode cair o número de visualizações, pode ali atingir um pouco o algoritmo, mas eu não perco nada, né? Eu posso continuar ganhando dinheiro, nem que seja menos dinheiro, mas eu estou ganhando dinheiro offline, tá? Então, esse é o foco. E por fim, eu tenho um curso de afiliados que eu quero muito executá-lo. Então, nos próximos 3 dias eu vou estudá-lo, colocar em prática na próxima semana, provavelmente, porque hoje é quarta-feira dessa semana. Então, quinta, sexta e sábado estudar, a partir do domingo executar. Tá? E eu posso trazer para vocês também o que deu certo, o que não deu certo, se realmente vale a pena, se realmente não vale a pena. Eu confesso que eu já comecei algumas vezes, mas eu nunca fui até o final para ver se realmente dá certo, tá? A segunda área da minha vida que eu quis trabalhar através da estratégia do modo caverna é a financeira, tá, gente? Então, o objetivo da financeira é quitar algumas dívidas até dia 31 de dezembro. Devido aos problemas psicológicos que eu tive, eu não consegui atingir a meta 100%, enfim, acredito que eu não vou atingir e tá tudo bem. O importante é não parar, tá? Então, o objetivo é pagar as pessoas físicas até dia 31 de dezembro. Eu ainda não vou revelar o valor todo das pessoas físicas, mas eu prometo que no final do desafio eu conto aqui pra vocês, tá? Por enquanto, eu confesso que eu tenho um pouco de vergonha mesmo da situação, então acredito que não seja o momento ainda de trazer isso pra vocês, tá? Bom, terceira área da minha vida, eu acredito que seja a área física mesmo, sabe? Eu tenho sentido cada vez mais necessidade de emagrecer. E não só esteticamente, porque esteticamente é o que menos me incomoda, pra ser honesta. Como eu não saio muito de casa, eu não tenho esse confronto todos os dias com pessoas lá fora, enfim, com a validação externa. Então, isso não me atinge diretamente, né? De forma massiva. Mas o que me incomoda muito, 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 muito é a questão das roupas. Tem algumas roupas que eu gosto muito e não tô conseguindo usar. E a questão da minha mobilidade. Eu sinto que eu fiquei muito menos flexível, né? E eu tenho apresentado muitas dores na coluna e no ciático. E não é só porque eu fico com o bebê ali pra cima e pra baixo, né? Minha neném gosta muito de ficar no colo. E eu dou colo mesmo, né? Eu sou da mãe que prefiro dar colo do que falta de colo. Mas eu sinto que hoje isso tá me afetando mais e eu não quero continuar assim, né? Eu sempre pensei que depois de ter um filho, tudo bem eu ser a mãe que faria tudo pra ele no sentido de dar minha vida por ele, mas eu quero ser a mãe que vivo por ele também, que escolho ter uma vida mais saudável, de dar bons exemplos. Então, perder 10 quilos aí tá na minha meta até o final do ano, não acho que é uma coisa absurda, acho que é super possível e eu tô empenhada nisso, tá? Também trago aí pra vocês qual que vai ser as minhas estratégias, enfim, pra gente pensar nisso juntas, tá bom? A outra área da minha vida, gente, é a área da minha mente, é a área do autocuidado da minha cabeça, que talvez seja a coisa mais importante nesse processo todo. Então, eu quero continuar, permanecer fazendo terapia, pra mim é extremamente importante continuar fazendo terapia, eu não consigo ficar sem terapia mais.
e não sei por quanto tempo, mas eu sei que é necessário. Tem muitas coisas que eu preciso tratar internamente e que elas vêm à tona e são coisas que me amordaçam, que me amarram e não me deixam progredir. Então é essencial que eu consiga resolver essa questão. Outra coisa, a leitura. Aos poucos eu tenho feito leituras. Então eu tô com 3 livros começados, eu quero terminar os 3 até dia 31, tá? Não vou colocar metas além dessas, né? Que permanecer na terapia, então ter essa constância na terapia e finalizar esses 3 livros até o final do ano sejam aí as minhas metas principais, tá bom? Então, por fim, eu acredito que ainda estou em processo. Eu comecei e compartilhei algumas coisas com vocês aqui no canal, mas a gente tem um problema grande aqui em casa de acúmulo de coisas. Nós acumulamos muitas coisas. Durante o processo de mudança, muitas coisas desapareceram, eu confesso, né? A gente deu embora, a gente colocou pra vender, a gente realmente deu fim nessas coisas, mas eu sinto que nós temos ainda muitas coisas para realmente dar um rumo, né? Que não tem utilidade em casa e acaba ocupando um espaço que não é necessário. E quando ocupa espaço, gera necessidade de manutenção, de limpeza, de organização, e isso mina muito a minha energia. Então, até o final do ano eu quero desacumular o máximo de coisas possível e tirar aqui da minha frente, né? Basicamente esse é o foco. Então são 5 coisas, como vocês podem ver, tem coisas que é diretamente profissional, financeira, tem coisas que estão voltadas pra mim e mas Lari, tem muita coisa voltada pra você. Tem muita coisa voltada pra mim porque elas precisam estar voltadas pra mim. Eu preciso ter essas coisas funcionando para que eu funcione bem para outras coisas, para que eu seja uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa profissional, enfim. Senão nada funciona, gente, nada faz sentido. Tô sendo muito honesta com vocês. Esse é um combinado que eu tenho comigo e que eu não abro mão hoje em dia, tá? Essas são as 5 coisas. O modo caverna, então, funciona dessa forma, como eu expliquei pra vocês. Escolham, né, 2, 3 áreas da vida de vocês, 5 áreas, desde que vocês não deixem vocês de lado, isso é muito importante. E comecem a executar. Às vezes você quer utilizar para estudar para um concurso público, às vezes você quer utilizar para subir de cargo, às vezes você quer utilizar para de repente comprar algum imóvel e essa é uma alternativa, a gente se manter focado, a gente ter ali um objetivo, tá? Tem uma estratégia de colar alguns post-its na parede, eu quero organizar um espaço só para isso, com as metas, né, o que já foi feito, o que já não foi feito, mas eu ainda não consegui, eu não sei se vai ser possível, na verdade, mas eu já planilhei, eu trabalho com planilhas. E aí o que a gente pode fazer, de repente, conforme eu for construindo, é eu compartilhar com vocês no final essa estrutura, tá? Ou desde já, vocês deixem compartilhado e conforme eu for mexendo no documento, vocês vão conseguir visualizando isso da casinha de vocês, tá? Isso aí a gente pode ir alinhando no decorrer do processo, combinado? Desde já, eu agradeço se você ficou até aqui. Foram dias difíceis, mas a gente vai vencer, a gente tem vencido. E o importante, gente, não é a gente estar sempre 100%. O importante é reconhecer quando a gente não tá 100%, cuidar para que a gente chegue ao 100% de novo e não parar, né? A constância não é sobre estar linear, a constância é sobre não parar, seja o que for, tá? E tem dias que a gente não tem motivação, que a gente não tem alegria, mas se a gente tiver disciplina, muita coisa acontece. E mais uma vez eu tô dizendo isso porque eu esqueci todas essas coisas e eu tenho o YouTube como uma forma de me lembrar, de gravar aqui um diário, de quando eu cheguei lá na frente, olhar pra trás e falar, olha, você passou por isso, isso e isso, e você aprendeu, né? Então é um registro pessoal meu também, não é só um compartilhamento com vocês. Então, lembre-se, né? Cuidem de vocês. Sejam as pessoas pra vocês que vocês costumam ser pros outros. E tudo tende a dar certo. Combinado? Eu agradeço se você esteve até aqui e te aguardo até o próximo vídeo.